né? E eu vou estar apresentando o paper do estágio. O estágio é o estágio curricular 1, Educação Infantil. A área de concentração é metodologia de ensino e o tema é prática educativa. Bom, este presente projeto do paper, ele é voltado para parte da educação infantil. E por que eu escolhi a área de concentração, que é esta? É porque a primeira infância, as crianças estão predispostas a desenvolverem lado afetivo, social, criativo. Então, esse paper, né, e esse estágio, ele tem como finalidade dissertar sobre como as metodologias de ensino, elas são importantes dentro da educação infantil. Então, nós podemos incluir o ensino tradicional com as novas metodologias de ensino. Paulo Freire, ele sempre diz que não há ensino sem pesquisa e nem pesquisa sem ensino. Então, eu pesquiso para conhecer o que ainda não conheço e comunicar ou anunciar a novidade. Isso Paulo Freire já falava. Então, as novas metodologias de ensino, elas possibilitam um novo horizonte. Os objetivos deste paper: explanar os métodos educacionais existentes e as novas metodologias de ensino para que o educando seja protagonista do seu próprio conhecimento. Então, nós temos que analisar, diagnosticar, observar como essas novas metodologias de ensino e práticas educativas, elas vão nos auxiliar. Esse paper e o meu projeto de estágio, ele foi pautado em uma pergunta muito importante. Qual é a melhor didática de ensino na educação infantil e qual é o método eficaz para que o aluno seja protagonista do seu próprio conhecimento? Nós temos que lembrar aqui que a primeira etapa, a primeira infância, a educação infantil, como dita, ela não é como é explanada por muitos profissionais, que é uma época em que a criança não aprende, ela não pode ser protagonista da sua própria história. Ela é sim. Mas nós não vamos basear nisso numa educação bancária, em que eu sou o poderoso, em que eu tenho conhecimento. Não é pelo tempo de regência, 12, 14, 16 anos. Mas nós temos que levar como princípio e verificar as atualizações, as novas práticas, o que eu posso melhorar. É isso a importância da formação continuada para uma boa regência, principalmente na educação infantil, porque essa primeira etapa da educação é onde nós damos a base para que eles possam aprender a alfabetização, para que eles estejam preparados para o ensino fundamental. Então, é importante entender que a educação infantil ela é oferecida a crianças de 0 a 5 anos. Lembrando que de 0 a 3 não é obrigatório, é uma oferta, e depois aí já é obrigatório que esse aluno esteja matriculado. Bom, então a educação infantil ela é regida pelas diretrizes curriculares nacionais da educação infantil. Essas diretrizes elas são baseadas no princípio da educação holística, que enfatiza o desenvolvimento físico, cognitivo, social e emocional. As diretrizes também enfatizam a importância da brincadeira, da exploração, da descoberta no processo de aprendizagem. Então, um dos principais desafios da educação infantil é a falta de recursos de pessoal qualificado. Muitas pré-escolas públicas sofrem com a superlotação, instalações inadequadas, falta de professores e auxiliares. Isso ele tem um grande impacto na qualidade da educação. O ensino tradicional, como Paulo Freire menciona, que é a educação bancária, onde o professor deposita seu conhecimento e não leva o aluno a questionamento e nem a pensar por si só. Nós estamos na educação infantil, então eu não preciso levar meu aluno a pensar. Isso tem um efeito, isso não tem um efeito positivo em nenhuma fase do processo de aprendizagem. Bom, mas então como que dentro da educação infantil eu vou trabalhar as novas práticas educativas, sendo que a maioria diagnosticou que a educação infantil ela é só um autocuidado. Essa é a importância da formação continuada, porque eu não posso pegar as novas práticas educativas e tacar ali de qualquer jeito no meu plano de aula. Eu não posso fazer isso. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que me planejar.
Eu tenho que ver o que é o meu aluno, qual que é a nova metodologia. Quando nós falamos em novas metodologias, a primeira do topo da lista ali é a internet, né? Por quê? Por que a tecnologia? Porque nós tivemos uma pandemia onde nós tivemos que migrar para o híbrido, né? O 100% online, com alunos que não eram presenciais. Mas como então? Vamos usar o exemplo da tecnologia, usar dentro de sala de aula de forma interativa, lúdica e que leve o meu aluno a ser protagonista do seu próprio aprendizado. Essa é a importância da formação continuada, porque nós temos que estar preparados e planejados para um bom desenvolvimento das práticas educativas dentro do contexto escolar. Segundo determinado pela BNCC, a definição e denominação. Então, depois de tudo que nós falamos, nós podemos concluir o quê? Que há várias possibilidades de integração e de que é possível, sim, acrescentar essas novas metodologias de ensino no cotidiano do aluno. Entendemos que a escola ela não é um depósito das crianças para que os pais possam trabalhar, mas em contrapartida, ela auxilia, ajuda no desenvolvimento social, afetivo, cognitivo. Assim sendo, é uma parceria que dá certo. A escola que eu escolhi para o estágio supervisionado foi a instituição filantrópica AME, Assistência ao Menor de Tumbiara. A escola ela se baseia na faixa etária dos alunos, que corresponde à educação infantil, onde eu pude compartilhar na sala de aula. Então, durante esse estágio, eu tive a oportunidade de observar, de participar em várias atividades educativas. Então, eu fiz artes, ofícios, músicas, contações de história, brincadeiras ao ar livre. É uma escola com espaço que dá para brincar fora da sala de aula, tem locais de recreação, parques de diversões, muitas áreas verdes que a gente pode trabalhar com o aluno. Uma das principais compreensões do estágio foi a importância das brincadeiras, né, na educação infantil. Brincar permite que a criança ela explore e descubra o mundo ao seu redor. Como eu já falei, aonde eu escolhi para fazer o estágio é uma escola com bastante espaço. Então, a gente consegue desenvolver essas atividades com o aluno. Outra compreensão importante foi a instrução individualizada. Cada criança ela tem uma necessidade, um interesse e uma habilidade única. E é importante fornecer instrução e atividade adequada para cada um que está ali. Isso requer observação, avaliação e uma flexibilidade e criatividade no planejamento e implementação das aulas. Eu não posso simplesmente pegar o plano de aula e jogar ali para o meu aluno de qualquer forma. Como o meu aluno vai gostar de ouvir isso? É uma contação de história. Eu posso ir lá debaixo da árvore, fazer todo um contexto, levar uma caixa de som com os barulhos dos animais. Então, é gratificante quando você usa essas novas metodologias, sai da sala de aula, consegue explorar locais, você vê a individualidade de cada aluno, a necessidade de cada aluno, e isso é de grande importância. A instituição que foi escolhida, né, como eu já tinha dito, é a AME Assistência ao Menor de Tumbiara. É uma escola com estrutura bem organizada, com parquinhos, com locais recreativos. Ao todo, temos lá tem 6 berçários e 4 maternais e um pré. Também tem um projeto muito bonito para meninas, de reforço. A infraestrutura da escola, ela é diferenciada, chama bastante atenção, como já comentado, com parques, lugares naturais, com árvore, tem animais. E a proposta pedagógica da escola tem como objetivo promover a formação integral do aluno, desenvolvimento de suas habilidades cognitivas, socioemocionais, éticas, culturais. Lá também se desenvolve muito a questão religiosa, porque é uma instituição católica.
mas eles são pautados no direito de cada um ter sua religião, fala-se muito de Deus, fala-se muito sobre o amor de Deus. O PPP é rediscutido, montado novas estratégias, né? É uma oportunidade também para avaliar o PPP e ajustar as propostas pedagógicas da escola, considerando as demandas e os desafios contemporâneos e também as experiências bem-sucedidas da comunidade em geral escolar. Um pouquinho, então, dos docentes ali da escola, os professores. Ao total, são 11 professores formados, com especialidades, são professores comprometidos. Na caracterização do professor, do que eu observei, é uma professora que tem 25 anos, né, de profissão, uma professora com um vasto conhecimento, mas que também ela busca formação continuada. Nessa instituição filantrópica, houve um grande aumento de crianças laudadas, e essa professora ela fez uma formação continuada para cada aspecto dos laudos existentes em sua sala. É uma professora com bastante dinâmica, que traz os novos recursos, as novas metodologias para dentro da sala de aula. É uma professora com grande domínio de sala de aula, com um grande carinho e grande compreensão por individualidade de cada aluno. Eu pude aprender de forma expansiva, que ela é bem comunicativa, amorosa no momento certo, também traz um conteúdo muito bem organizada. Então, é uma professora que ela corresponde a todos os pontos em que um aluno precisa. Ela é participativa, é instrutiva, que foi que me chamou bastante atenção. A sala é composta por 21 alunos, sendo que 3 desses alunos eles são do AE, do Atendimento Educacional Especializado. Tem as suas auxiliares, professoras de apoio, que incentivam, que colhem ali as necessidades de cada um. Ao longo da aula, como já dito, a professora utilizou diferentes estratégias pedagógicas que estavam em consonância com as diretrizes do PPP da escola, porque eu tive o grande privilégio de estar ali à frente quando eles estavam montando o PPP. Eu estava fazendo o meu estágio exatamente nessa mesma época. Então, eu consegui ver o que a professora fornecia, o que a sala, o que a instituição, e comparar com o PPP da escola. Bom, basicamente, o meu estágio foi esse. Eu consegui tirar grande proveito dele, porque na educação infantil a gente tem uma visão totalmente diferente. E quando você vai para a prática, você vê que os alunos eles estão curiosos, eles estão com uma sede de aprendizagem. E quando o professor ele está planejado, envolvido com a formação continuada, que ele tem vontade de fazer o seu melhor, ele consegue, acrescentando assim as novas metodologias de ensino, porque a educação infantil ela é a base para um contexto todo da vida dessa criança. A sala é composta por 21 alunos, sendo que 3 desses alunos eles são do AE, do Atendimento Educacional Especializado. Tem as suas auxiliares, professoras de apoio, que incentivam, que colhem ali as necessidades de cada um. Ao longo da aula, como já dito, a professora utilizou diferentes estratégias pedagógicas que estavam em consonância com as diretrizes do PPP da escola, porque eu tive o grande privilégio de estar ali à frente quando eles estavam montando o PPP. Eu estava fazendo o meu estágio exatamente nessa mesma época. Então, eu consegui ver o que a professora fornecia, o que a sala, o que a instituição, e comparar com o PPP da escola. Bom, basicamente, o meu estágio foi esse. Eu consegui tirar grande proveito dele, porque na educação infantil a gente tem uma visão totalmente diferente. E quando você vai para a prática, você vê que os alunos eles estão curiosos, eles estão com uma sede de aprendizagem. E quando o professor ele está planejado, envolvido com a formação continuada, que ele tem vontade de fazer o seu melhor, ele consegue, acrescentando assim as novas metodologias de ensino, porque a educação infantil ela é a base para um contexto todo da vida dessa criança.